Olá, olá! Vamos de novo com mais um Fala Mercado aqui da nossa coletiva.tv. O jornalismo vive, mas ele precisa se reinventar o tempo todo. Isso porque ele é afetado constantemente por diversas alterações sociológicas ou tecnológicas. E é sobre o jornalismo digital que a gente vai conversar hoje e sobre todos os impactos que ele tem na nossa vida. E quem vai conversar com a gente sobre isso, porque eu não vou ficar falando aqui sozinha, é o Felipe Speck, do Matinal, e o Guilherme Paz, da RDC TV, porque, como vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, e sendo bem protocolar mesmo, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de criar network, criar comunicações, falar com você que está em casa, na rua, no trabalho, não sei aonde, mas está assim nos acompanhando. E aquela pergunta de cara mesmo, quem é o Felipe e o que é o Matinal? Tudo bem com você? É ou não é um apresentador de TV, né? Ótimo, eu posso fazer igual? Podemos copiar. Quem é o Felipe Speck? Eu Pra queria ser muito... bem sincero, pra não ter que apresentar, pra Márcia não ter, tu se apresenta, mais Ótimo, fácil. muito bom. Eu sou a pessoa que fui enganada porque eu achei que... eu achei que tu tá do meu lado pra ser entrevistado e a Márcia aqui entrevistar a gente. Acho que é daqui 15 minutos apenas aqui que a gente troca. inverte. Bom, meu nome é Felipe Speck, eu sou catarinense e estou no Rio Grande do Sul por vontade própria. Quis vir pra cá. Vontade própria. Um amor, do ladinho, um amor pra chamar de meu. Não, a verdade é que assim... tinha muito gaúcho indo pra Santa Catarina, entende? Eu entrei Fez na a lógica porta reversa. inversa. Eu entrei na Perfeito. porta reversa, exatamente. Tinha muito gaúcho lá, eu vou sair daqui. Exatamente. Não, eu me formei em jornalismo lá em Florianópolis. Eu sou de Santa Catarina, né? Uma cidade chamada Içara. Vocês conhecem? Já ouvi Não. falar, nunca foi. Não. Criciúma tu conhece, né? Sim. Conheço. Não sei se eu... Bom, enfim, não sei se eu posso falar com a teu time. Isso é, Não. posso. Marcílio Dias. Marcílio Dias, Marcílio Dias. Passei Bom, um tempo da minha vida também em Santa Catarina, mais tarde a gente fala sobre isso. Não, é engraçado. É que Criciúma, na verdade, a maior torcida de Criciúma é a do Grêmio e a segunda é do Inter. E a terceira é a do Criciúma. Eu sou de lá. Bom, aí me formei e, enfim, vim morar em Porto Alegre. Aqui trabalhei na Zero Hora há um tempão e montamos um jornal, o Matinal, que é um veículo de comunicação digital de Porto Alegre que traz as principais notícias para quem quer saber, quer se importar, quer se informar e se importa com essa cidade. Para quem não percebeu, inclusive, esta mesa, nós temos 100% de aproveitamento com veículos digitais. Não é à toa, obviamente, que eu convidei vocês, né? Mas estamos falando de veículos essencialmente e originalmente digitais. E nessa situação, além de digitais, muito do local, muito do bairrismo, muito Perfeito. da nossa capital, do estado do Rio Grande do Sul. E eu faço uma pergunta já autoafirmando. É difícil fazer conteúdo local também, né? É difícil. É difícil porque tu não sabe muito bem até que lugar tu pode ir, né? O que é o local, até que ponto tu tá sendo... Qual é o limite? Porque... a bolha? Qual é a bolha? Qual é a Essa pergunta bolha? que me Qual é a faço. comunidade? Existem várias bolhas, né? Existem vários lugares. Uma discussão do jornalismo muito antiga era sobre qual é o espaço que o local delimita. E eu acho que a internet ela nos trouxe uma outra visão sobre o que de fato seria um espaço local, que é a ideia de comunidade. E aí a comunidade, na verdade, que às vezes é a comunidade dos torcedores de um time ou de outro, a comunidade, enfim. E aqui, quando a gente fala de jornalismo local, a gente está falando de uma comunidade que nem sempre só é a pessoa daquela cidade, mas as pessoas que usam o jornalismo como uma ferramenta para se informar, como uma ferramenta para transformar e tal. Então é difícil, tu acaba sempre optando por uma comunidade. Não tem, digamos assim, um jornalismo que seja tão generalista, entende? Tem que ter um recorte. Tem que sempre ter um recorte. Só o geográfico não adianta. Não, É difícil. É difícil. E essa parte, né, tu pega um pouco, vamos trazer para Porto Alegre e mensurar um pouco onde nós estamos, centro histórico, quarto distrito também da capital, nós podemos fazer um jornalismo de Porto Alegre, falando do centro histórico, que não interfere nada na notícia, se eu for falar do buraco, da iluminação, do lixo na rua, de quem tá lá na Restinga, porque lá o problema é outro. Posso fazer da Rua Paraíba, que é o local que eu trabalho, que vai interferir nos moradores daquela comunidade, que não interfere em ninguém aqui do centro histórico. Ou posso fazer do macro da cidade, de uma região muito movimentada da Ipiranga, que interfere em todo mundo. Então, tu também pode nichar e fazer o que tu quiseres do jornalismo ou não, conforme o público-alvo, que é difícil também mencionar
Porque um vídeo pode ser viral, como pode ficar com um like apenas. Total. Não, total. é Pode ficar com um like apenas. Total. Total. E tem uma outra coisa também que, assim, a internet trouxe outros paradigmas de... Adoro essa frase. Trouxe outros, é uma É quebra chique, de né? Pra paradigma. quebrar, mas é pra quebrar. Paradigma tem que ser quebrado. Vamos lá, vamos fazer um bingo de clichês. O Nova primeiro tendência. Maravilhoso. paradigmas, tá? Primeiro... Risca no Vamos bingo. fazer? Vamos lá, primeiro eu falei. Que é a coisa do tipo de conteúdo que tu produz, porque a forma de consumir é outra, né? Quando tu trabalha com TV, tu tem uma relação com o consumo que é aquele específico. Quando trabalha com digital, isso te exige uma forma de interação com o teu leitor diferente, com a tua leitora, com o teu leitor diferente. O leitor, ele tá mais interessado em contexto, porque dali ele pode ir para qualquer lugar. Ele tá lendo a tua newsletter, tá lendo o teu site, ele pode clicar. Então, tu tem que tentar trazer mais contexto e tal. Então, às vezes, falar do buraco da rua, que eu acho mágico, né? Porque, na verdade, assim, o jornal nasceu local, né? New York Times. Buraco de São rua Paulo. é a melhor pauta para os tradicional. jornalistas. Tradicional, não pode E faltar. a gente tem que falar do buraco de rua, Obra mas tem que inacabada, explicar... Melhor ainda. Mas tem que dizer quantas obras inacabadas, entende? A galera quer ir atrás. A gente tem que oferecer isso para o leitor, para ele entender criticamente em qual contexto ele tá envolvido. Então, o digital, ele se aproveita muito dessa possibilidade de criar contexto e fazer um jornalismo... Na verdade, sempre foi assim, né? Mas a internet nos dirige a produzir um conteúdo mais interpretativo e mais contextual. E aí entra uma das grandes dificuldades que eu enxergo, que eu sinto na pele mesmo. Que para colocar todo esse contexto, para explicar todas essas situações, eu tenho que ser muito rápido, eu tenho que ser muito veloz. Porque do outro lado da tela, não querem perder mais 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos vendo tal informação, porque eles querem tudo num clique. E é outro clichê agora, o clique. Apenas um clique, segundo da tarde. Cara, Nós vamos dar Como check fazer o em conteúdo, todos os né? clichês do jornalismo. vamos lá, Vamos levar esse deixa eu te conteúdo através de um ajudar. Deixa eu te ajudar e falar que também há uma outra quebra de paradigma. Que essa coisa da audiência, eu acho que foi algo muito latente nos últimos 10 anos, assim, né? Mas existe uma virada de chave, né? Hoje a gente não... Terceiro, só para interromper, desculpa. Virada de chave. Então, terceiro, existe uma Boa. outra virada de chave. Que é... A gente está contribuindo para o chat GPT nos dar a ótimo. lista dos maiores clichês utilizados. Mas existe uma outra forma de se olhar hoje a produção de conteúdo que não apenas pela audiência. Tem um livro, aliás, que eu acho que é muito bom, que saiu recentemente, de um cara chamado Ben Smith, chama Traffic, acho que não foi traduzido ainda para português, que era do editor-chefe do BuzzFeed. O BuzzFeed é um jornal, né, um site que, enfim, era focado em audiência. Eles só queriam audiência, até o dia que o Facebook mudou o algoritmo e aí eles não tiveram mais E aquela aí audiência. derrubou todo mundo. Derrubou todo mundo. Então, eles começaram a olhar de novo para a marca, entende? Para a comunidade de pessoas que consomem, que se relacionam com aquilo. E isso começou a trazer o seguinte, eu estava falando sobre o jornalismo generalista, né? Que às vezes tu quer produzir um conteúdo que é para muita gente, para todo mundo ir atrás. E a gente precisa entender qual é o nosso limite também. Até onde tu quer ir, entende? Quantos cliques tu quer fazer? Infinitos? Tu não quer fazer infinitos cliques. Tu quer fazer 10 mil, 5 mil. Né? Se tu tem uma empresa, tu vai dizer... Não, eu quero ficar bilionário. Não, tu tem que entender na planilha até onde tu quer ir. E tem conteúdos que tu só quer um muito específico, de tal pessoa, para suprir aquela tua carência. Ó, esse conteúdo está sendo criado para tal empresa, para tal pessoa olhar e mostrar que eu sei o trabalho. Com um objetivo específico, exatamente. Mas então tu coloca nesse contexto de tentar entender qual é o tamanho do teu público e produz para aquele público e cria essa comunidade de pessoas interessadas no teu negócio digital de produção de conteúdo jornalístico, tá? E depois tu vê como tu faz para rentabilizar isso, mas a audiência é um negócio que hoje a gente já não olha com tanta precisão, assim. Acho que graças, inclusive, ao trabalho de publicitários do marketing digital, a gente aprendeu muito a tentar entender como é que a gente pode rentabilizar, já estou indo lá na frente, né? Como é que a gente pode rentabilizar, não partindo do pressuposto da audiência. Só da audiência, né? Só Acho da que audiência. é super interessante que o jornalismo digital, ele te oferece outras métricas tão interessantes e tão relevantes quanto a audiência, né? Exatamente. E essa parte também referente aos algoritmos de redes, ao impulsionamento, né, de marcas, aquele valor que algumas empresas colocam para tal conteúdo chegar em tal pessoa. Como é que tu tá vendo essa transformação, reinvenção também dos algoritmos atuais para o jornalismo? Porque se eu quiser vender um copo de água, o algoritmo já tem o conhecimento de quem quer comprar um copo de água e vai direcionar o meu material, a minha publicidade para aquela pessoa. Só que informação é um pouquinho diferente, no meu ponto de vista, não sei no teu. A pergunta é auspiciosa. Tem uma situação, você gosta de acompanhar informações trazendo ali para o Criciúma. Só do Criciúma. Opa, mas eu tenho aqui uma informação rival do Criciúma.
O algoritmo consegue fazer essa leitura. Mas daqui a pouco um conteúdo pago, um tráfego pago de conteúdo genérico do futebol não chega lá na ponta do Criciúma, porque aquela pessoa nos dados não tem um interesse. Acho que assim, tem várias camadas essa É discussão, muito né? difícil. Não, Não vai tem ser, várias camadas. Acho que assim, algoritmos, se tu pensar numa visão mais sociológica, eu poderia dizer assim, o algoritmo tem que ser regulado, né? Porque afinal de contas é uma regra de como tu tá, é uma regra de como tu tá distribuindo o conteúdo. Tu tem que saber por que aquele conteúdo tá chegando em uma pessoa ou em outra pessoa. Então, tipo, pressuposto 1. Segundo, tu tá num espaço, tem que jogar as regras do espaço. Se tu tá no Facebook, o Facebook tem aquele algoritmo, tu tá lá dentro, respeita a regra do algoritmo, então tu vai ter que usar... Joga o jogo. No Google também, tu tem que respeitar as regras de SEO, entende? Carinha vermelhinha, a laranjinha, verdinha do Google e ponto final. É a licitação da prefeitura, entende? Que pra tu Perfeito. entrar ali dentro. Então, tudo bem, é do jogo, assim. Eu acho que a gente precisa aprender a entender como as coisas são distribuídas, de uma forma ou de outra. Se a gente acha que é justo ou é injusto, cara, o sistema tá aí para ser hackeado, entende? Tem empresas que estão mais poderosas que tu, que vão querer, tipo, te cobrar mais ou menos, etc. Eu acho que a coisa mais importante é que tu tenha o máximo de controle possível de o que a tua audiência recebe. E é por isso que a gente trabalha muito com newsletter, né? Porque a newsletter é a chave mínima, né? De tu ter uma base, um e-mail da pessoa, e tu conversa diretamente com ela. Tu fala com ela a hora que ela quiser, tu entrega para ela o conteúdo da forma como tu quiser e tal. Acho que o algoritmo é ótimo, porque se tu usa bem o algoritmo, tu tá, né, facilitando a vida da pessoa. Eu acho que o Gui, ele nichou bem a pergunta sobre os algoritmos em relação ao jornalismo, em relação à informação, né? E isso a gente nós aqui do jornalismo digital só temos a ganhar. Porque se a gente começar a entrar nos perigos do algoritmo, na invasão, né, do quanto ele determina, inclusive, alguns comportamentos digitais, aí é uma outra discussão, Depois né? vai entrar até na fake news, perfeito. E todas as situações que, infelizmente, a gente sabe que E tem que conviver circula com no eles, nosso né? mercado, mas acontece. Mas facilita, cara, só pra fechar. Eu acho assim, ó, quando tu vai entregar, quando tu tem uma ferramenta que tá te ajudando a escolher o conteúdo que tu quer, né? Quantas vezes já o algoritmo do Netflix me salvou o final de semana, por exemplo? O TikTok tem o For You. Assiste agora só o que tu queres, que tem sinergia com os teus pensamentos, com os seus cliques e views. E nessa situação te preocupa muito, entrando num outro assunto, mas que fica na tecnologia das redes sociais, te preocupa a inteligência artificial? Olha aí, risca o quarto item, que é o ChatGPT. Ela ajuda, mas prejudica. Eu juro que eu vou fazer essa lista. Eu acho que assim, inteligência artificial é o caminho natural para o ser humano. A gente quer trabalhar cada vez... Desde quando a gente nasceu, há 200 mil anos atrás, quando o ser humano veio criou essa espécie, a gente vive trabalhando para facilitar os processos. E a inteligência artificial é mais uma etapa dessa facilitação, entende? A questão só é que ela é muito complexificada e isso às vezes gera um certo desconforto ou de o que vai vir ou não vai vir de fato, mas eu acho que quando bem conduzida no teu cardápio de consumo de conteúdo, cara, ela é maravilhosa, entende? Ela é maravilhosa, ela vai te ajudar muito e eu acho que a gente tem que pensar em usar a inteligência artificial para distribuir melhor o nosso conteúdo. E acho que é ainda mais importante, né? No jornalismo, a poder apurar melhor, a produzir conteúdos melhores, porque a vantagem da inteligência artificial também é que tu vai ter N motivos ou N variáveis para tu fazer algum tipo de investigação ou para tu fazer algum tipo de pauta. Então, assim, mais uma vez, é uma regra nova do jogo e tu tem que saber jogar essa regra nova do jogo. Eu acho maravilhoso quando a gente entrevista... Ou quinto? Check. A regra nova do jogo. Eu acho maravilhoso quando a gente começa a conversar com pessoas que vêm literalmente... Vou falar mais um clichê, tá? Bora, faz sétimo. check. O copo cheio, cara. Né? Sim. Porque, como eu falei, se a gente começar a falar dos perigos da inteligência artificial, dos algoritmos, né? Vai virar uma mesa de lamúrias isso aqui, né? Então, cara, é muito bom, né? Poder olhar ajuda. e dizer, cara, é bom sim. A inteligência artificial, o chat GPT, os algoritmos bem utilizados e utilizados a nosso favor. Show de bola. Eu acho que assim, ó, total. Só que eu acho que é importante colocar o seguinte, é algo extremamente complexo. Extremamente complexo. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que, enfim... acompanho muito política internacional, então não sei se vocês viram o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele sugeriu que as nações
criassem um conselho, algo assim, me desculpa se alguém tá vendo isso no futuro, eu falei alguma besteira, mas criassem um conselho para regular a inteligência artificial como se faz com a energia atômica. O Porque Reino Unido queria também centralizar essa questão. porque assim, os caras estão comparando inteligência artificial com energia atômica, mas pensa o seguinte, são duas coisas que são extremamente úteis, né? Só que extremamente perigosas quando mal utilizadas, assim. Como Então, tudo na vida, né? como tudo na Não, mas é aquela brincadeira, né? Nos Outro. filmes da nossa infância, na minha infância, diferente de vocês, pra ficar com aquela corneta com muita moderação Né? também. Porque afinal de Não, contas, vocês estão falando com um menino, né, Tu já Felipe? nasceu na década de 90? Hã? Tu nasceu na década de Gui, acho que 90? sim. É, 94. Tanta coisa que eu não vi. Copa do Mundo, Eu ia dizer, 94. é a primeira Você não viu piada, Senna? é a Não primeira conhece o piada. Senna. Não viu cena? Ele não sabe quem, ele não sabe não, ele sabe porque contaram pra ele, é Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, o Mamonas. tetracampeonato. Tetra. Eu O vi Tetra agora, foi- depois do YouTube. O Tetra foi mais Te legal contaram, que o né? Tu Penta, não eu viveu acho. isso. 2002 ainda Hã? tem algumas questões assim do Penta de acompanhar, mas morava Mas lá em era Rio Verde bem- de Goiás. Não, e lembro bem muito. novo também no Penta, né? Eu sempre faço essas brincadeiras, né? Ele não viu o Dunga levantar a taça e dizer essa porra é nossa. Com todo Essa porra é com nossa. perdão do palavrão, Não, mas né? essa situação, porque nos filmes a gente sempre via os robozinhos com a inteligência artificial tomando controle do mundo. Não, pera E a aí. gente para pensar hoje, nossa, ó, lançaram um robô que vai fazer tal situação, vai fazer um serviço doméstico, vai fazer um serviço de trabalho na construção civil, e tu começa a lembrar daquele filme lá atrás. Então entra também na regulamentação, não apenas do chat GPT, que nos ajuda a programação, a tendências, a roteiros, na situação também do futuro. O que será daqui 10 anos se não botar o controle agora? Bom, a gente, assim, vocês viram a imagem do lançamento do Vision da Apple, o óculos esse de realidade Uhum. aumentada? Loucura. Aquilo é uma loucura, meu. É uma loucura. Eu fico com medo. Aquilo lá é filme. Total. Alguém que assistiu um filme há 10 anos atrás. é. E eu tenho a tese, né? Tudo que tá no filme é porque alguém criou ou vai criar. Alguém... Desde Porque assaltos de alguma cabeça... De a algum... tecnologia. Porque de alguma cabeça pensante saiu, né? Eu acho que o Vision é uma criação do Kubrick, então. Nossa. Pode. Eu acho, assim... E ela tá aí, né? Tá aí. Já Tá aí. Não, e assim, tu pode usar aquela estrutura para consumir conteúdo. Imagina só, tu olha pra rua, entende? E aí o negócio já tá te avisando se vai ter trânsito ou não vai ter, entende? Até é mais seguro tu não precisar ficar olhando no celular, entende? Na hora que tá olhando pra frente. Então, assim, tem muita coisa legal pela frente. Eu acho que isso nos mostra, e isso é uma coisa que eu levo muito pra nossa redação, assim, que nada do que a gente faz hoje deve ser engessado, entende? A gente tem que estar sempre pensando em como aquilo... está se esparramando para algo que é novo, né? Repetir processo é essencial, repetir processo e entregar as coisas, só que todo dia tem que ter a sacadinha, sabe a sacadinha? Mais um clichê eternamente em beta. Estamos Eternamente em sempre em beta, beta. eternamente em beta. E todo dia tem que ter a sacadinha. Tu que trabalha com TV, tu sabe que a sacadinha... Deixa eu largar Tem que nona, surfar então. na onda, né? Mas essa questão de surfar na onda, eu me pergunto muito e pergunto pra minha equipe, o que tá todo mundo fazendo que se a gente fizer hoje, vamos chamar a gente de louco. Porque se chamarem a gente de louco, a gente tá certo. Exato. Se falarem, nossa, o que eles estão fazendo? A gente tá É certo. sobre isso. Será que não é uma nova tendência? Será que não é o futuro? Às vezes podemos errar. Muitas vezes erramos. Mas tenta 3, 4 coisas diferentes. Não precisa só uma e focar. E o que me pergunta é isso. Qual é a nova tendência? Que é o nono clichê. Porque a nova tendência é o uso da inteligência artificial na plataforma. Qual plataforma se todo dia surge uma diferença? Qual o diferente? Qual vai ser a plataforma do amanhã? É diferente criar isso, ter isso. Tu não tá me perguntando qual é a tendência, né? Não. Senão a gente ia fazer um Falar Senão a Mercado gente acaba edição 50 a 150. Mas de apostar em fazer o diferente, que é mais ou menos isso que tu tava falando. Mas eu acho que tem um negócio cíclico, ainda mais na produção de conteúdo, sabe? E eu vou começar pela... É o vício? Não, assim, de tendência de consumo de tecnologia, acho que, enfim, tudo acaba caminhando para a forma como a gente constrói e consome narrativas, né? E aí eu vou dar um exemplo de tendência de ser cíclico, assim. Eu uso muito o exemplo, por exemplo, isso aqui, isso é uma mesa cast, digamos, é uma mesa cast, né? Uma mesa cast. É uma mesa de cast. Não deixa de ser uma mesa cast, né? Perfeito. Pode ser? Pode. A gente chamar chama assim? de videocast, mas não Um videocast, nós temos aqui a mesa. É porque Cast. começou com podcast, aí migrou pro videocast, agora a gente pode chamar de mesa cast. O diretor vai adorar essa. Não, essa coisa do... Dá até pra tomar água em cima dela. do mais recente, Inclusive, dá né? pra molhar a De tu mesa. produzir algo que tem começo, meio e fim, que antes a TV oferecia, que era maravilhoso, que era aquela sensação de que tu tá consumindo uma coisa que uma hora vai acabar,
né? Inclusive eu sei que esse negócio vai acabar, tem um relógio ali dizendo que uma hora vai acabar, então tem que fechar. Na internet, na época do feed, quando o feed era o que bombava, aquilo era infinito e tu nunca sabia quando o negócio ia acabar, entende? Então isso exacerbou um pouco a nossa capacidade de consumo, né? A nossa linguagem exigiu uma certa restrição, por isso que vídeo volta com tanta força, por isso que newsletter é algo que funciona, porque te entrega uma curadoria, te entrega algo Curadoria, que total. Mais um check. Isso não é clichê. Isso é um termo, é um termo. Lá por 2027 Não, vai ele se tornar. é clichê, e tudo bem ser clichê, Felipe, porque eu também tenho newsletter. Tudo certo, a gente vive disso. Essa curadoria, ela é extremamente necessária, principalmente quando a gente tá falando, como a gente vem falando desde o início do programa, de localismo, de nicho, de abrangência de público, abrangência geográfica. Acho que essa curadoria, ela é excelente. Mas uma parte, Márcia, que eu me pergunto também, e obviamente é 2 contra 1 hoje, tá? Peço sacanagem. desculpas. Na próxima... Sabatina. Eu tô aprendendo, tô tendo uma aula contigo, é de verdade mesmo. Mas não tem problema, porque a gente pode inverter em algum momento. Pode. Vamos 2024. Não agora. Tá, ó. Assino agora. Não, Tá, deixa eu me preparar pra falar como ele também. Mas ele não deixou o Felipe se preparar, por que eu vou te deixar? É sacanagem. Fala, meu querido, diz o que tu quer, qual é o desafio? Qual é a dúvida? Qual é o desafio? A geração atual, ela vai envelhecer. E geração atual, desculpa, a minha geração atual vai envelhecer. Tu é X, é isso? 28 anos, vamos colocar ali... A geração X. Vamos colocar uma diferença... Não, mas antes de nós. Z, perdão. Vamos colocar uma diferença, assim, de 22 anos até 32 anos, uma questão de idade. Tendo em vista os videogames, as plataformas de streaming, os filmes e tudo mais. Essa geração, daqui 15 anos, o que ela vai estar assistindo? Se a geração de 50, 60 anos hoje vê televisão, a minha está no Instagram, no TikTok, e a da minha irmã, que tem 17, 18 anos, está na plataforma de streaming de game, o que a minha geração vai ver daqui 10 anos? Onde que eu tenho que estar daqui 10 anos? Eu tenho essa dúvida. Não, se tu tiver essa resposta, tu vai ficar milionário, Felipe. Essa é a minha grande pergunta. Eu tô fazendo conteúdo hoje para quem? Pro dia atual. Perfeito. Mas eu quero pegar essa pessoa e levar ela pelos próximos 10 anos comigo. Quero estar acompanhando essa pessoa da mesma maneira que ela está me acompanhando. Que plataforma eu vou estar daqui 10 anos com ela? Não, eu acho o seguinte... Na TV, a TV se reinventando? Nós estamos aqui no improviso, né, gente? Sim, lógico. E a minha pergunta é totalmente improvisada, porque eu tô tentando pensar a resposta. Não, o que eu acho é o que há um novo cargo criado, que eu ainda não sei como é que não existe isso em editais, que é o de criador de conteúdo. Né? O que isso eu acho que nos diz quando a gente fala em criador de conteúdo? Nós temos hoje a possibilidade, não só a possibilidade, porque a possibilidade sempre existiu, mas agora existe um ferramental muito grande para que qualquer um seja um produtor de conteúdo competente. Né, que se instrumentalize. E a inteligência artificial também, que ajuda muito agora a também, criar. Claro. Inclusive a própria inteligência artificial produz conteúdo para propaganda que ela quiser e tal, né? Mas o que eu acho é o seguinte, existe hoje, o ser humano ele é muitas camadas identitárias, ele está ali se oferecendo e aparecendo de várias formas, certo? O que eu acho que vai acontecer é, as pessoas vão ter cada vez uma competência maior para exibir as suas camadas, as suas vontades, seus perfis, suas personas em ambientes distintos. Então nós seremos, assim, mais... talvez performáticos, não sei, aí a gente está um pouco... O fato é que nós vamos ter cada vez mais gente produzindo conteúdo melhor. E aí eu não estou dizendo que, né, meu Deus, vai ser um conteúdo incrível. Não, aqui na real nem se produzia, então as pessoas vão ter cada vez mais competência. Pô, quanta gente que é de qualquer área que faz, que tem um TikTok maravilhoso. Gente, total. Ou produz reels máximo, tem um canal no YouTube, né? Bom, a gente já está numa outra revolução que é, todo mundo que é especialista em algo pode virar um produtor de conteúdo de extrema competência, né? Olha o Átila, entende? Olha, sei lá, o melhor programa de política internacional é de um historiador, o Felipe, que é o Xadrez Verbal, enfim, né? Enfim, que precisa de um cenário, 2 câmeras, um microfone, é um investimento. Tanta gente fazendo com o celular. Exatamente. Eu trabalho com o meu sogro, podcast, aliás, posso fazer uma propaganda rapidinho? Noites Gregas. Pode, tudo aqui. Sobre mitologia grega. Tá, maravilhoso. Com teu sogro. O Cláudio Moreno. Que professor legal. Cláudio Moreno, uma pessoa iluminada. Pai da minha esposa. Essa parte a gente entendeu. Essa parte a gente entendeu. Não, mas o Cláudio é uma pessoa iluminada. A gente gravou com o microfone o Zoom N1. Esse é o nome, gente? O Zoom N1.
O H1N1 é exatamente o que a gente usa para gravar até hoje. E... H1N1 pra mim é a gripe. H1N1? Não, é H1N1 mesmo? É H1N1, enfim. Mas enfim, a gente usa isso. Fica bom Antes da gripe. antes da gripe. Deu o nome à gripe. Bom, se ficar ruim, tu entregou a informação, entregou o conteúdo, o outro lado da tela... E não deve ter ficado ruim, né? Não, fica bom porque daí a gente tem outras formas de tornar aquilo mais profissional, porque a captação é só uma das camadas, né? Sim, Então, por exemplo, sim. assim, aqui a gente tá fazendo aqui é super profissional, um negócio super completo e tal, e isso facilita e permite que a gente possa ter uma conversa dessa agradável, né? Pô, o clima é bom, o ambiente é bom, eu tô à vontade, vocês me sabotaram, né? Então eu tô Mas aqui, tu viu como a gente proporciona um lugar confortável para uma sabotagem completa. exatamente, super sabotado profissional. Mas tu tem esse espaço, só que tu pode entregar o conteúdo de várias formas. Tu tira aquilo que tu precisa num ambiente, de uma forma, num ecossistema específico, assim. Nessa questão também, o que eu me pergunto é a informação em situações distintas. Porque hoje o jornalismo está numa parada de ônibus, está em uma ativação de metrô, pode colocar uma informação, tu consegue entregar na televisão, na palma da mão, no tablet, tu consegue agora nos óculos novos também jornalismo a todo tempo. Qual é o limite, no teu ponto de vista, de um jornalismo eficaz? E pergunta assim, se tem plataformas que trabalham com até 3.000 palavras, outras acreditam que um parágrafo é suficiente para passar uma informação, e se tu quiser mais sobre aquela notícia, clica aqui no link, te direciono para o meu site. É muito caça-clique hoje, o nosso jornalismo? Gui, eu vou fazer eu acho que sim, acho que é. Uma pergunta, assim, uma resposta objetiva, resposta fácil, assim, é muito caça-clique, mas pela demanda, a forma em que a estrutura hoje do negócio é feita. Tipo, a audiência ainda é importante, é vista no maior ou no menor grau como algo essencial. E não deixa de ser, né? Porque se tu não tem audiência, tu não tem autoridade. Então, ok. A questão é que a gente está olhando para outras coisas. Porque hoje Também. tu tá parado no semáforo, tu bate o olho para cima, tem um painel digital passando informação de jornalismo. Mas aí eu acho que é o ponto, Gui, que é o seguinte, ó, a gente precisa entender qual é a jornada. Jornada é uma palavrinha também boa, né? Qual é a jornada do consumidor. da nossa audiência? Tipo assim, a pessoa consome jornalismo. Como é que ela consome esse jornalismo? De onde ela saca? Ela acorda, a pessoa que eu quero falar, ela lê newsletter, então tem que ter uma newsletter, entende? Qual o tamanho da newsletter média que ela lê? Ela lê Toma café ouvindo rádio? É rádio. Então, tu vai conversar com as pessoas. Aí tu vai escolher qual plataforma. É o 360. Exatamente. 12º. Mas eu acho que é importante isso, uma visão de produto, que é uma coisa já, né, consolidada no mercado jornalístico, e no mercado como um todo, né, de comunicação como um todo, se tu tem uma visão de produto, tu vai entender que primeiro tu precisa resolver o problema da pessoa, né? Se o meu problema é informar sobre Porto Alegre, eu preciso saber, quem quer resolver esse problema? É essa pessoa, onde é que ela tá? Tá ali. Então, o que ela tá usando? Tá usando isso. Então, vamos fazer isso com essa pessoa. Se é uma pessoa que tem um alto, assim, é uma pessoa que tem da elite intelectual, então ela tem um senso crítico, então ela não vai ler um parágrafo, ela tem que ler uma matéria de 3.000 palavras. Então, tu vai fazer uma matéria de 3.000 palavras, entende? Então é isso, cada um. Eu vou aproveitar essa brecha para lembrar que este programa é um oferecimento da Vero. Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio, peça a sua proposta. E, além disso, também aproveito o gancho. A gente tem eu vou continuar a sabotagem. Sabote. Eu vou continuar. Sabota. Que é a gente chama de a pergunta da produção. Ou seja, a galera de trás dessas câmeras também gosta de participar dos programas. Então não é 2 contra 1. São muitos contra 1 aqui. Então todo mundo nessa. Então eu vou fazer, e aí eu acho que vocês podem ficar à vontade, inclusive, Gui, se quiser responder, porque aí é a pergunta da produção para a nossa mesa. Ah, ótimo, obrigado. Que é, qual a grande diferença entre o jornalismo digital e o tradicional? E quando a gente fala tradicional, a gente lembra de impresso, rádio e TV. Guilherme, qual é a diferença? Público-alvo. Idade. Idade? No meu ponto de vista. Apenas idade. No meu ponto de vista. É uma questão só etária. Só etária. Só nessa situação. Porém, tirando do tradicional, eu acho que o rádio se reinventou muito. O rádio hoje sim está numa plataforma do YouTube, por exemplo. Hoje, se eu for linkar aí, todas as rádios aqui do nosso município tem um canal de YouTube, se eu não estou errado. Nessa situação do papel, do impresso, que eu ainda acredito que ficou nesse tradicional, e quando eu falo de tradicional, eu penso só no papel. Eu já não penso mais na TV, eu já não penso mais na rádio, porque a própria emissora de televisão, onde que eu trabalho, outros veículos de comunicação, também tem um canal no YouTube, tem um TikTok, tem um Instagram, tem um site, tem um aplicativo.
A rádio também passa por esses momentos. Então, ficar no tradicional, que é o papel, eu acho que é etário, é na idade. A reinvenção do papel também é transformado quando está dentro de um outro veículo, que se eu for linkar contigo e pensando na dificuldade do tradicional para o digital, quantos jornais impressos hoje não têm um canal de YouTube? Acho que todos têm. Eu acho que todos têm. Não me Estou ocorre. tentando fazer força para lembrar. Ele já está se reinventando para o digital. É apenas um momento de transição. A partir do ponto que ele perca totalmente as vendas, vamos pensar que já se perdeu 70% das vendas, 80% das vendas, quando ele chegar ali na 99,9% das vendas, vamos chegar e falar, opa, rompemos aqui, agora estamos apenas no site. Agora não se sustenta mais. Eu acredito que é essa situação. Porque a rádio se reinventou, a TV se reinventou, e o papel está se reinventando. Quando perder toda a demanda, e só existe o papel porque tem demanda. Quando perder, já vai para a plataforma com a distribuição de conteúdo 360. Concordo, eu acho que sim, eu acho que é uma questão etária, porque querendo ou não, assim, o que é o jornal impresso? Talvez eu esteja cometendo um equívoco, né? Gosto. A edição de final de semana. Durante a semana eu não pego no papel. Revista eu leio até hoje, assim. Revista eu acho. Funciona bem, né? Talvez acabe também algum tempo, mas vamos colocar no mesmo patamar, é uma plataforma de distribuição, certo? É que nem uma rede social. A rede social tá aí, é para um público específico, né? O Facebook é para uma faixa, o Instagram é para outra faixa. Tu vai seguir aquilo. Tu vai seguir aquela faixa, entende? E acho que faz todo sentido. O jornal conversa com o público e esse público um dia vai morrer, né? Ou pelo menos vai deixar de usar, vai começar a usar uma outra coisa e aquilo deixa de ser. Tá bem, produção? Tá boa essa resposta? Tu pega um TikTok que antes era só dancinha, hoje TikTok é informação Tem também. informação. Tem muita informação, bastidores e assim, tudo mais. confesso que não é muito o ambiente que eu transito, né? O TikTok. Não, deveria. Estamos perdendo a dancinha da Márcia. verdade. Eu vou te ser bem sincero, no meu celular pessoal eu não tenho TikTok. No da empresa eu tenho TikTok para acompanhar. Não, a gente, alguns eventos, enfim, que a gente vai, a gente às vezes começa a surgir em nomes. Márcia, agora que eu parei pra pensar. Dancinha da Márcia! Estamos perdendo a dancinha da Márcia! Agora que, opa! Vocês não me provoquem. Não, tô brincando. Mas eu tava conversando, surgem esses nomes de TikTokers, né? Tava conversando com meu afilhado, ele tem 11 anos, um deles, e eu dizia pra ele assim, né, Arthur, tu conhece o fulano? E ele dizia, claro, Dinda. Gente, eu nunca ouvi falar. Tá, e o ciclano? Ai, é aquele assim, assim, assim. Falei, gente do céu, de nomes que eu ouço e que eu ouvi, e eu não faço a menor ideia de quem são. Então, eu realmente. passo por isso todos os dias. Imagina, porque não normal, é. Eu acho ótimo. Mas eu lembrei desse paralelo, assim, porque enquanto o meu afilhado de 11 anos tá me dizendo isso, eu conversei com um jornalista recentemente, Vanderlei, do Timoneiro, beijo, que é um jornal impresso, que tem 57 anos, se não me engano, e a gente conversou muito sobre isso, cara, como, sabe? E ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse o maior concorrente deles hoje são as pet shops. É mesmo, é? Porque o jornal impresso, especialmente o velho, ele as bancas de jornal estão vendendo já eles empacotadinhos para os pets, ou para pet shop, ou para os donos de pet. Então, assim, são dois mundos completamente diferentes que tem tudo a ver com a questão etária, né? Porque eu tô falando do meu afilhado de 11 anos e um cara que, que representa um jornal que tem 57 anos de vida, né? Um jornal impresso, então... E obviamente, é uma frase até um pouco polêmica, os donos, os empresários, os gestores do jornal impresso, eles querem que cada vez mais se consuma o mesmo conteúdo do mesmo CNPJ no digital. Lógico. Porque hoje é caro fazer jornal. Mas evidente, a impressão, gente. O funcionário, eu sei a bem. máquina, a manutenção. Então, a logística. Logística de entrega da madrugada, da senhora, da minha avó, acordar às 6 da manhã, já tá com o jornal na mesa dela tomando café. Claro. Então também tem essa situação de mercado. Mas então eu vou puxar agora vou eu roubar o teu lugar aqui de entrevistadora, mas Agradeço. Eu vou puxar esse gancho para dizer o seguinte: tem uma frase de uma gestora do jornalismo que eu gosto bastante, que ela diz assim: jornalismo de qualidade custa caro. Sim. Fale-me mais sobre isso. Caríssimo, muito caro.
E tem que pagar bem, porque o jornalista faz um trabalho maravilhoso, né? Faz um trabalho que, inclusive, discute-se muito sobre se hoje a forma como a gente rentabiliza o jornalismo é a forma correta. A gente poderia Tu retomar... acha que é? Hã? Sim ou não? Tu acha que é? Acho que não, acho que... eu não sei qual é a forma correta, mas fazer depender exclusivamente da iniciativa privada o jornalismo, isso compromete um pouco a capacidade de jornalismo evoluir da maneira que as transformações sociais exigem. E, Tá? e compromete a sustentabilidade dos nossos negócios, né? Compromete muito. Era aí que eu queria chegar, assim, porque se o jornalismo de qualidade custa caro, como é que a gente sustenta um negócio, ainda que ele seja digital? Os nossos negócios, que são completamente diferentes, né? O Matinal, a gente tá falando de uma produção de conteúdo extremamente nichada, de Porto Alegre, que tem como carro-chefe uma newsletter. Eu aqui representando um portal de notícias que tem rádio, que tem TV, que tem revista. E o Gui, que também vem com a coisa da televisão de um formato completamente diferente dos tradicionais que a gente tem hoje. Então, assim, são várias frentes diferentes do digital aqui e a gente precisa capitalizar e garantir a sustentabilidade dos nossos negócios. Eu acho que a gente precisa ter um choque de realidade, assim, eu acho que às vezes quando a gente fala de grandes empresários que tinham jornais, e que a gente sabe, tinham margens enormes, entende? Uhum. Quando tu tem essa revolução digital, tu se dá conta que tu não tem como ter essas margens enormes. Houve um resizing do negócio, entende? Uhum. O jornalismo é um negócio menor. A reportagem não é um negócio, não precisa ser um negócio tão absurdamente grande, com margens enormes, entende? E tu precisa focar, tu é um jornal, precisa focar na produção da reportagem do jornalismo. Aí vai do teu comprometimento enquanto veículo, até que ponto tu quer investir em jornalismo investigativo, em jornalismo, né? Nós, do Matinal, temos esse comprometimento e a gente trabalha para que a nossa rentabilidade seja o máximo possível, que venha o máximo possível dos leitores. Porque é com quem a gente fechou esse acordo, né? Tipo assim, a gente quer fazer um jornalismo local, independente, etc e tal, e a gente... É o sentimento de pertença. Desculpa, pessoal. Que é o sentimento de pertença, né? De comunidade. Exatamente. Então, assim, é caro. Tá na tua estratégia? Vai fundo. Segue. É difícil? Perfeito. É muito difícil. É muito difícil. Mas assim, gente, quem é que não tem uma lojinha no varejo, entende, que não sofre? É isso. Todo mundo. Eu vou falar um negócio. Todo mundo fala que é difícil e tal. Eu acho que é difícil. É bem difícil, Mas que bom que temos a oportunidade de enfrentar a dificuldade. Tamo aí, tá acontecendo. E se não fosse, talvez a nossa vida ia ser bem mais chata, Muito né? mais chata, Felipe, né? não teria esse podcast aqui, não estaríamos conhecendo esse pessoal maravilhoso. Gente, estamos nos encaminhando para a parte que eu não gosto, que é o fim. Mais um clichê. Esse mais um clichê. Gui. Gui, última pergunta. Deixa eu ficar nessa tua tese referente, e é uma pergunta com opinião também. É uma pergunta tendenciosa. Mas é que assim, eu vejo muito, e eu pago muito para consumir certos tipos de conteúdo. No futebol, na Major League Soccer, da La Liga, e pegando o meu nicho de futebol mesmo. Mas eu pago plataformas que eu gasto 5 euros, 10 euros, que convertendo obviamente sai caro, mas para quem está nos países de origem, não sai tão caro, é 5 dólares no caso, 10 euros, que eu pago nas plataformas. Para ter informações, para ter bastidores, para ter uma notícia em primeira mão. No nosso mercado, poucos veículos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e sendo bem bairrista mesmo, ainda cobram para entregar informação com qualidade. A coluna, um investigativo. Opa, leu o primeiro parágrafo, quer ler o restinho? Paga aqui para nós, X de valor. Eu acho que a bolha vai girar de novo e vai se voltar a cobrar para entregar conteúdo de qualidade e jornalismo para as pessoas que realmente querem. Para um público que não está acostumado a pagar, né? Porque, no meu ponto de vista, a gente só não cobra hoje porque eu perco visualizações. E se eu não tenho visualizações, eu não consigo chegar lá na empresa X pedindo patrocínio porque ela quer minhas visualizações. Mas se eu mostrar para ela que eu tenho 1.000 visualizações e não 10.000, mas essas 1.000 me pagam R$5 por mês, eu estou fazendo um bom trabalho. Para a tua empresa, sem dúvida, um excelente trabalho. Mas para o público em geral, ele não chega a informação depois com qualidade. E tem pessoas de classe D, infelizmente, que não vão ter os R$5 para pagar essa informação que eu queria entregar. Então, a gente tem um modelo de assinaturas, mas a gente não fecha conteúdo que é a reportagem, por exemplo, investigativa. Isso para a gente é serviço público, entende? O nosso modelo, e eu acho que é isso que os jornais tentam também, eu acho que isso é um sistema que funciona, e assim, é uma discussão enorme, tá? Mas eu vou dar o exemplo do Matinal.
O que a pessoa faz quando paga? Ela apoia o jornalismo local e participa de uma comunidade de pessoas que se importam com Porto Alegre. Vírgula, que nada mais é no YouTube, no Facebook, do chat entregando dinheiro e a estrelinha do Facebook, que as plataformas digitais também hoje estão oferecendo isso. Exatamente. Um valor um pouco abaixo, mas... Exatamente. Então, assim, essa polêmica de se cobrar por conteúdo é porque ainda não está estabelecido, não existem as regras claras, ou pelo menos um acordo estabelecido entre a tua audiência e a tua pessoa. O paywall poroso, por exemplo, é uma discussão enorme, porque nem os jornais estão satisfeitos com isso e nem a audiência está satisfeita com a forma como se cobra, porque, putz, está ali, aí de repente bateu uma matéria, né? A gente tem um outro acordo com o nosso leitor, que é assim, o que tu precisa que é essencial e que é eventual? Isso aqui não, a gente te entrega. Aqui. A newsletter tá aqui, te serve. Ah, eu queria isso aqui também. Veja bem, isso aqui é caro. E isso aqui, na verdade, não é que isso vai te trazer uma... Não, isso aqui exige um outro tipo de relação com o nosso negócio, com o nosso jornal, entende? É uma relação de envolvimento, entende? Tu vai ler, tu vai sugerir coisas, né? E a gente tem um valor e cobra esse valor. E a gente faz isso com o negócio. Então, é a forma como tu expõe isso, é a forma como tu cobra, né? Essa é a nossa visão. Agora, é claro, né? Tem muita coisa marginal, assim, por exemplo, o New York Times ganha muito dinheiro porque tem no 40%, sei lá, tô chutando o número aqui, mas eu acho que eu vi isso alguma vez. As pessoas assinam por causa do joguinho, entende? E a pessoa tá pagando pelo jogo, não quer saber do jornal. Sim. 10 milhões de assinantes, ou 20, sei lá, nem sei agora exatamente em quantos. Que bom que tem um joguinho pra eles, né? Criar uns joguinhos aqui. Mas, enfim, é isso. Gente, muitíssimo obrigado, meninos. Adorei. Eu também gostei. Gostou da sabotagem? Gostei, adorei, Gui. E, Márcia, adorei falar contigo. Você é uma pessoa excepcional, publisher da Coletiva. É um prazer enorme falar contigo. Eu já disse, né, da primeira vez que eu ouvi o Felipe falar, eu falei, eu preciso desse cara. Ai, não posso botar na mesa que eles me xingam, desculpa. Molhar também não pode. Não. Vocês não Eu também sabem, já molhei, né? Ela molhou aqui antes. Não quis falar Eu já nada. molhei a mesa, eu já bati na mesa, eu já mestrei o microfone. Desculpa, pessoal. Gente, muitíssimo obrigada, de verdade. Muito bom contar com vocês. Obrigado mesmo, de coração. Felicidade para você que está nos acompanhando. Muito trabalho ao longo do ano de 2023, que sim, tá na metade, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Já tá na metade. E disso tá na metade. Fiquei pensando agora também. Agora me chegou me dá uma taquicardia. E desculpa essa parte descontraída, né? Mas como eu venho do esporte, eu tenho que se descontrair como mesmo. Como é que é? Como moderação é a... Cornete com muito... na verdade, lá posso fazer... Claro. Boa tarde, hashtag cornete com muita moderação. Cornete com muita moderação. Mas tem muita corneta. Então, para deixar românticas cornetas, cornete com moderação. Ponto. Tá. Daí não vem palavrão. E melhorou um pouquinho. Melhorou mesmo. Deu muito palavrão, aquela coisa do futebol, de não ter limite da internet. Daí como tu já brinca lá no ao vivo, cornete com moderação. É uma coisinha mais elaborada. Entendi. Só para dar um filtro. Pra quebrar assim. ele e não vir o palavrão. Entendi. Bom, para vocês que ficaram até aqui, então lembra de curtir, compartilhar, se inscreve no canal. Eu vou deixar, vai ficar aqui na descrição deste vídeo as hashtags e os canais da RDC TV e também do Matinal. Não te esquece de te inscrever no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E neste programa, toda semana, tem conteúdo novo. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.